Olá, alunos da primeira série do ensino médio do CPU, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Química. E hoje nós vamos falar de distribuição eletrônica. Eu sou a professora Paloma e você está no canal do CPU. Antes de começar, vamos retomar o conceito de átomos de Rutherford Bohr. Estou falando daquele átomo que tem um núcleo muito pequeno, denso, composto por partículas de carga positiva, os prótons, partículas de carga neutra, os nêutrons, e ao redor desse núcleo, orbitando na eletrosfera, nós temos eles, os queridinhos dessa aula, os elétrons, que são as partículas de carga negativa. Lembraram? Então, vem comigo, vamos estudar hoje a distribuição desses elétrons na eletrosfera. Queridos, eu peguei essa animação emprestada do projeto GOG Escola para mostrar para vocês como estão dispostos os níveis de energia ao redor do núcleo. Repara nos elétrons orbitando ao redor do núcleo. Quanto mais distante do núcleo, mais energia esse elétron possui. Isso se dá pela somatória da energia potencial mais energia cinética. Mas como esses elétrons são distribuídos? Podemos colocar aleatoriamente o elétron em cada nível de energia ou existe aí uma regra a ser seguida? Sim, existem regras a serem seguidas. Então, nós vamos dar uma analisada nessa aula um pouquinho de uma forma bem sucinta. Mas o que a gente precisa saber é que os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo e admite-se que existam 7 camadas eletrônicas. Na verdade, podem haver muito mais, mas 7 camadas eletrônicas são suficientes para representar os elementos químicos que atualmente se conhecem. Então, nós temos aqui 7 níveis de energia ou camada e a gente pode também associar as letras do alfabeto, sendo a camada K o nível 1, L o nível 2, M o nível 3, N o nível 4, O quinto nível, P sexto nível e Q sétimo nível. Cada camada comporta um número máximo de elétrons, quer dizer que naquela camada eu tenho um limite de elétrons a colocar. Posso ter menos, mas não posso ter mais do que o limite. Então, na primeira camada, nós podemos colocar até no máximo 2 elétrons. Na segunda camada, pode haver no máximo 8. Na terceira, 18. Na quarta, 32. Na quinta, 32. Na sexta, 18. E na sétima, 8 elétrons. Então, ficaria assim, o núcleo aqui com as cargas positivas e neutras, e aqui nós temos na primeira camada 2, 8 na segunda, 18 e assim por diante. E os elétrons vão ficar orbitando aí ao redor desse núcleo. Durante algum tempo, houve um problema para os químicos, que era construir uma teoria consistente que explicasse como os elétrons se distribuíam ao redor dos átomos, dando-lhe as características das reações observadas em nível macroscópico. Foi então que o cientista Linus Pauling apresentou a teoria atualmente mais aceita para resolver esse problema da distribuição dos elétrons. Linus Pauling, um químico americano, elaborou um dispositivo prático chamado de diagrama de Linus Pauling ou dispositivo de Pauling, que permite colocar todos os subníveis de energia conhecidos em ordem crescente de energia. É o processo das diagonais denominado diagrama de Pauling, como nós vamos ver. Para nós entendermos a distribuição eletrônica, precisamos lembrar de algumas ideias. Primeiro, em cada camada ou nível de energia, existem subcamadas ou subníveis de energia, representados em ordem crescente pelas letras S, P, D e F. S de sharp, P de principal, D de diffuse e F de fundamental. Estão organizados assim em ordem crescente de energia. O número máximo de elétrons que cabe em cada subcamada ou subnível de energia foi também determinado de forma experimental. O limite de elétrons para cada subnível vai se dar dessa forma. No subnível S cabem até 2 elétrons, no subnível P cabem até 6 elétrons, no subnível D até 10 elétrons e no subnível F até 14 elétrons. Presta atenção, eu estou dizendo o limite máximo, quer dizer que, por exemplo, no subnível S eu posso ter nenhum elétron ou 1 ou 2, jamais 3 elétrons.
No subnível P, eu posso ter nenhum, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 elétrons. E assim por diante. Estamos falando de uma quantidade máxima. Em alguns momentos, nós não vamos lotar esses subníveis. Lembra dessa informação? Então, vamos ver, né, como é esse tal de diagrama de Linus-Pauling. Ele tem essa carinha aqui. As setas diagonais vão indicar a ordem crescente dos níveis de energia. Os elétrons vão ser distribuídos obedecendo essas setas, sempre da menor energia para a maior energia. Observa o movimento do elétron que vai fazer nessa animação. Nós temos aqui o menor nível de energia e o maior nível de energia que a gente admite, ok? Isso para representar os elementos químicos que nós conhecemos. Não quer dizer que isso não possa mudar um dia. Mas vamos lá. Observa o movimento que o elétron vai descrever. É bem rápido. Esse desenho que o elétron fez na animação é o que a gente vai fazer quando estiver resolvendo exercícios de distribuição eletrônica. Mais uma vez. Se nós fôssemos escrever por extenso, nós escreveríamos dessa forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e assim por diante. Vamos acompanhar esse exemplo de distribuição eletrônica para o átomo de potássio. O potássio, gente, que é representado pelo símbolo atômico K e tem número atômico 19. O que isso quer dizer? Que o potássio, ele tem 19 prótons no seu núcleo atômico e quando está no estado neutro, ele tem também 19 elétrons aí na eletrosfera. Nós estamos falando de distribuição eletrônica, então nós vamos distribuir elétrons, obviamente. São 19 elétrons que nós precisamos colocar, ajustar de forma crescente de energia usando esse diagrama de Pauling aqui. Então vamos lá, a gente começa sempre seguindo a seta. Primeiro a gente vai para o fim da seta, termina ela, vai para a próxima seta. Só podemos ir para a próxima seta quando terminarmos de completar o percurso da seta diagonal até o fim. Observe esse exemplo. Então são 19 elétrons, colocamos 2, mais 2, mais 6 elétrons, já estamos com 10, falta 9, mais 2 elétrons no nível 3, subnível S, mais 6 elétrons aqui no nível 3, subnível P. Observa, a gente tem agora 18 elétrons, falta 1. Dá uma vontade de colocar aqui em 3D porque está bem do lado, mas presta atenção, eu não posso. Preciso completar a seta diagonal para só então partir para o início de uma nova seta. Então, esse último elétron que falta para completar 19 elétrons, ele vai ser colocado aqui no quarto nível, no subnível S, que cabem 2, mas eu só preciso de 1. Então, a distribuição do potássio vai ficar assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Repara, pessoal, a gente coloca essa informação escrita por extenso, ok? Então, galera, distribuindo os elétrons para esses exemplos aqui, a gente vai ter que, para o sódio, a distribuição respeitando lá as diagonais do diagrama de Pauling vai terminar aqui, em 3s1. Significa dizer que a camada de valência vai ser a terceira camada. E o subnível mais energético vai ser aqui o subnível S com 1 elétron. Então, isso quer dizer o quê? Terceiro nível, a letrinha subnível S com 1 elétron, tá? É isso que essa informação quer dizer. Quando eu falo para você assim, qual é o elemento químico que tem a configuração eletrônica terminada em 3s1, você vai dizer sódio. Vamos lá. O cloro
tem essa distribuição eletrônica. Quer dizer que o cloro vai estar aí, lá na tabela periódica, lá no terceiro nível de energia, tá certo? Sendo aqui a terceira camada, a sua camada de valência, e o subnível P vai ser o mais energético aqui, vai ser... A terceira camada também vai ser a mais energética. A terceira camada, lembra que tem 2 elétrons aqui, mais 5 aqui, nós temos 7 elétrons aí nessa camada, e vai ter 5 elétrons aí no subnível mais energético. Para o ferro, então, observa, o ferro alcança o 4º nível e volta para o 3º nível para distribuir seus últimos elétrons. Então, lembra que o elétron faz isso aqui e volta, faz isso aqui e volta. Numa dessas descidas para o ferro, foi-se até o 4º nível e voltou para o 3º nível. Quer dizer o seguinte, nível 4 é a camada de valência do ferro, ou seja, a camada mais externa do elemento químico. Vai ser a camada que vai participar das ligações aí, ligações com outros átomos, tá? E já o 3º nível vai ser o nível mais energético. Observa que no 3º nível eu tenho isso aqui e isso aqui, ok? Lembra que as letras maiores representam os níveis. Mais um exemplo aqui do chumbo, tá? Número atômico 82, símbolo atômico Pb, que vem do plumbo. E nós temos aí os 6 níveis de energia para o chumbo. Quer dizer o quê? Que a camada de valência do chumbo vai ser a 6ª camada, e o seu último elétron foi colocado aqui no subnível 6p, contendo 2 elétrons. Uma coisa que eu adoro mostrar para os alunos e que clareia muito sobre esse assunto é essa tabelinha nesse formato aqui. Observa, todos os elementos químicos, esse aqui é o bloco S, esse aqui é o bloco P, esse aqui é o bloco D e esse aqui é o bloco F. Lembra? A gente tinha S, P, D e F. Ok. Todos os elementos químicos posicionados na tabela periódica na primeira linha, a gente sabe que está no primeiro período, ou na primeira camada, tem elétrons distribuídos aí na primeira camada, o seu último elétron. Todos que estão no segundo período vai ter aí somente 2 camadas. Quem está no 3º período tem 3, quem está no 4º, 4 e assim por diante. Todos os elementos posicionados nesta coluna aqui vão ter suas configurações eletrônicas terminadas em S1, ok? Todos os elementos químicos posicionados aqui vão terminar em S2. Todo mundo aqui vai ter participação aí em D1, D2, D3, D4, D5 até o D10, tá certo? E o seu nível vai ser N-1. Toda essa galera daqui do bloquinho verde vai terminar aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6. E todo mundo aqui vai estar tendo sua configuração eletrônica em F. E o seu nível energético vai ser -2, tá certo? Você vai pegar o nível que ele tá e subtrair 2 unidades. Vamos olhar isso na tabela periódica. Por exemplo, o elemento químico oxigênio. Eu gosto do oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8, quer dizer que ele tem 8 elétrons, não é isso? Se a gente for distribuir os elétrons acompanhando o diagrama de Linus-Pauling, nós vamos começar assim. 1s2, 2s2, olha no seu caderno, para você acompanhar o diagrama que a gente já escreveu. 2p, opa, eu já ia colocando 6, mas espera aí, eu quero 8 elétrons, se eu colocar 6 ali, vai passar. Na verdade, eu vou ter que colocar menos. Quanto falta? Vamos lá. Eu já coloquei 4 elétrons. Faltam 4 elétrons para chegar a 8, certo? Então, 2p4. Significa que o oxigênio está no nível 2, no subnível P, tendo 4 elétrons. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só, nível 1, nível 2, confere. Está no subnível P, também confere, que é esse bloco aqui, e tem 4 elétrons aí. Se fôssemos desenhar isso, o que é assim uma grande arriscada minha, mas vamos tentar. Olha só, imagina aqui um núcleo
com cargas positivas e nêutrons aí, que eu não vou desenhar, que o que me interessa é a eletrosfera. Então, imagina aqui, ó, que na primeira camada eu tenho quantos elétrons? 2. Então, eu tenho aqui, vou fazer bem bonitinho, ó, azul. Vou colocar aqui, ó, um elétron aqui, outro elétron aqui. Então, vamos lá. Na segunda camada, nós vamos ter aí 6 elétrons orbitando aqui ao redor do núcleo. Gente, essa camada tá um arraso. Eu sou a rainha do desenho, só que não. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professora, como assim 6? Ué, isso aqui não é nível 2? Então, eu tenho 2 mais 4 elétrons. Por isso, 6 elétrons na última camada aí que o oxigênio tem. Ele pode ter mais camadas? Pode, porém, essas camadas não estão ocupadas. Alunos, vamos comparar agora as distribuições eletrônicas por camadas e por subníveis de energia, ok? Aqui nós temos a distribuição por camadas e aqui nós temos a distribuição por nível e subnível de energia. Entenda, são duas formas de dizer a mesma coisa. Então, para o sódio, que tem 11 elétrons, usando o diagrama de Pauli, a gente vai ter essa distribuição eletrônica aqui. Significa dizer que aqui, ó, na primeira camada, tem 2 elétrons, então eu coloco K2. Na segunda camada, tem 8 elétrons, por quê? Tem 2 aqui e mais 6 aqui, então vai dar L8, segunda camada, 8. E na terceira camada, eu só tenho um elétron, então M1. Ficaria assim a distribuição eletrônica por camadas do sódio. Vamos representar agora o cloro, que tem número atômico 17, portanto 17 elétrons, e vamos comparar. Olha, na primeira camada, 2 elétrons, porque 1s2. Na segunda camada, 8 elétrons, porque 2 aqui mais 6 aqui. Não é nível 2? Então, é tudo na mesma camada, 8 elétrons. Na terceira camada, 7 elétrons, porque eu tenho 2 aqui mais 5 aqui, M7. Então, o cloro teria aí um núcleo, né, com prótons e nêutrons, ele teria 3 camadas, ok? Ele teria 3 camadas. Na primeira camada, ele teria aqui 2 elétrons, na segunda ele teria 8 e na terceira ele teria 7 elétrons aí circulando, orbitando ao redor desse núcleo, que é positivo aqui com carga neutra também. Vamos olhar agora o átomo de ferro, e é importante a gente saber fazer a distribuição pelo subnível, para a gente não errar o nível, tá? Porque se a gente seguir assim, 2, 8, 18, 32, nessa sequência, a gente pode colocar elétrons, mas não em ordem crescente de energia, então estaria de certa forma incorreto. Então, vamos seguindo aqui o diagrama, tá? A gente vai ter aqui essa configuração eletrônica para o ferro. Observa que ele vai lá no quarto nível e volta para o terceiro. Então, na primeira camada, temos 2 elétrons, que veio daqui, um S2. Na segunda camada, temos 8 elétrons, porque é a soma de 2 mais 6, que estão aqui, ó, no nível 2. No terceiro nível, temos 14. Por quê? Porque é a soma de 2 mais 6 mais 6. 2 mais 6, 8, com mais 6, 14. Porque tudo isso aqui, ó, é terceiro nível, ok? Então, terceiro nível, camada M, 14 elétrons. E sobram aqui 2 elétrons na quarta camada. Se você não observar isso, se você não souber fazer essa distribuição, a tendência é você colocar elétrons na camada errada. Por isso que a gente estuda o diagrama de Linus-Pauling para colocar em ordem crescente de energia, que vem aí porque as setas são diagonais, porque vem do somatório das energias potencial e cinética dos elétrons. Por último, o exemplo do chumbo, tá certo? Nós temos 2 elétrons na K, 8 elétrons na L, que vem daqui, com isso, 18 na M, que vem da somatória de 3S, 3P e 3D. Nós temos 32 na camada 4, ou no nível 4, que vem da somatória de 4S, 4P, 4D e 4F,
que está aqui. Nós temos 18 elétrons aqui na camada O, ou quinta camada, porque é a somatória de 5s, 5p e 5d. E por fim, nós temos aqui 4 elétrons na camada P, que é a somatória de 6s2 com 6p2, tá certo? Então, é dessa forma que a gente vai obedecendo a ordem crescente de energia até parar em 6p2. Distribuição eletrônica dos íons. Não vou cobrar isso no nosso simulado, mas vale a pena lembrar. O que são íons? São átomos eletricamente carregados. Podem estar positivamente carregados ou negativamente carregados. Lembra? Quando um átomo perde elétrons, ele fica carregado positivamente, se torna um cátion. Quando um átomo ganha elétrons, ele fica carregado negativamente e se torna um ânion. Vamos ver alguns exemplos, porque esses átomos também têm distribuição eletrônica. Por exemplo, o sódio, que tem número atômico 11, o sódio forma o cátion sódio, que fica aqui com a carga de +1. Significa que o sódio perdeu um elétron. E ao perder um elétron, ele perde a sua terceira camada. Só tinha um elétron na última camada. Ele perdendo esse elétron aqui, ele fica com essa configuração. Lembra, os cátions perdem elétrons. Nesse caso, ele perdeu 1. Então, de 11, ele foi para 10. A sua configuração eletrônica vai ficar, então, 1s2, 2s2, 2p6. Terminava antes em 3s1, mas como ele perdeu isso, agora passa a ser, né, aqui para o sódio normal, sódio neutro, aqui para o cátion sódio. Termina aqui, ó, em P6. Agora o caso do cloro, que o contrário do cátion, ele forma ânion, né, então ele ganha elétrons. Ele tem 17 elétrons, o cloro comum tem 17 elétrons, e o ânion cloro vai ganhar um elétron e vai ter aí 18 elétrons, tá certo? Então, na última camada, que ele tinha 7, agora ele fica com 8 elétrons na última camada. Então, a sua distribuição para o átomo neutro, cloro comum, seria essa, né? Terminando em 3p5. Como ele vai ganhar um elétron, sua nova distribuição fica assim, 3p6, tá ok? E por fim, o ferro. O ferro tem a sua configuração ferro natural, ele tem a sua configuração eletrônica assim, terminado em 3d6, a gente já viu ele pela terceira vez hoje. O ferro forma cátions 2+, e 3+, tá certo? Então, cátions são aqueles átomos que perdem elétrons. No caso, o ferro 2+, perdeu 2 elétrons. Então, de onde que vai sair esses 2 elétrons? Da sua última camada, da sua camada de valência. Lembra que a camada de valência do ferro era a 4ª camada, que é a camada mais externa? Então, quando ele perder elétrons, ele vai perder, para formar um cátion 2+, ele vai perder essa camada aqui, esses 2 elétrons aqui. Por isso, vai ficar essa configuração aqui, 3p6, 3d6. E já o ferro 3+, vai perder o 4s2 e mais um lá do 3d. Então, ele vai terminar sua configuração assim. Ok, pessoal? Então, o ferro 3+, perdeu 3 elétrons, o ferro 2+, perdeu 2 elétrons. Teoria dos octetos, vale a pena lembrar que na natureza todos os sistemas tendem a adquirir maior estabilidade possível. Os átomos ganham ou perdem elétrons, formando os íons, para aumentar sua estabilidade. Os átomos dos gases nobres já são estáveis, por isso têm uma tendência de não realizar essas perdas ou ganhos de elétron. E são os únicos que possuem a camada de valência completa, por isso que a gente chama de teoria do octeto, porque eles têm 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção dos elementos químicos que só têm a camada K. Estou falando aí do hidrogênio e do hélio. Esses dois aí têm aí a sua camada de valência com somente a camada K, e no caso para gás nobre, desses dois, somente o hélio é um gás nobre. Então, ele tem a sua camada completa, a sua configuração eletrônica vai ser 1s2, uma única camada completa, não precisa nem ganhar nem perder elétrons para isso. Então, vamos distribuir os elétrons de alguns exemplos a seguir.
Eu coloquei o sódio e o cloro, mas a gente já fez em exemplos anteriores. Então, vamos trabalhar o cálcio e o bário. O chumbo também a gente já fez. Então, isso é considerando só as camadas. Vamos fazer uma relação aqui com o diagrama de Pauling que está aqui ao lado. Então, para o cálcio, são 20 elétrons, tá certo? Então, eu sei que vão vir 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, não é isso? Eu tenho que parar aqui, ó, em 4s com 2 elétrons, certo? Então, vamos lá. 2 elétrons aqui, que vem da camada K, 8 elétrons aqui, porque a soma de S mais P, né? 2 mais 8, 2 mais 6, 8. Aqui no M, será que eu posso pôr 10? Não, não posso pôr 10, tem que seguir o diagrama. Então, são 8 elétrons em M, por quê? São 2 mais 6 aqui, 8. E lembra que eu sigo a seta nessa direção, não posso, apesar de dar vontade, eu não posso vir para cá, eu tenho que vir para cá. Então, são só 8 elétrons aí. E na quarta, ou na N, 2 elétrons aqui, a gente termina o cálcio. Então, vamos para a distribuição do bário, ok? Começando aqui na primeira camada, a gente põe 2 elétrons, na segunda a gente põe 8, porque é a soma de 2 mais 8. Na terceira, a gente vai encher com 18, porque o bário tem 56 elétrons, então a gente vai descer bastante aqui, ó, até mais ou menos aqui, que a gente vai para essa distribuição. Então, dá 18 elétrons na terceira camada, porque ao longo desse percurso aqui, ó, que eu faço, eu vou passar pelo terceiro nível, somando 2 elétrons, mais 6, mais 10. Isso vai dar 18. Aqui na N, será que vai dar 28? Será que eu posso pôr 28? Quando eu chegar aqui, ó, eu vou colocar o elétron aqui, daqui eu venho para o 3D, 4P, 5S. Então, não posso pôr 28. Eu tenho que colocar 18 elétrons. Na O, 10 elétrons? Não. Na O, 8 elétrons. E na P, 2 elétrons. Por quê? Porque essa distribuição, ela vai seguir isso aqui, ó. Um S2, S2, tan, 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 tan. Vai parar aqui, ok? Se você fizer a conta, vai dar essa contagem bem aí. E para o chumbo, nós vamos ter essa distribuição. Pausa aí o vídeo e faz obedecendo o diagrama de Linus-Pauling por extenso. Quanto mais você fizer isso, mais você acaba decorando esse dispositivo de Linus-Pauling. Bom, pessoal, e era isso que eu tinha para tratar com vocês hoje. Tenho certeza que essa aula vai fechar esse assunto com chave de ouro, uma vez que nós já começamos a estudar isso desde o 9º ano e de lá para cá a gente nunca mais parou. Tenho certeza que vocês vão mandar bem no simulado, vão entender as atividades que estão disponibilizadas para vocês. Qualquer dúvida, me procure no Google Forms ou nos grupos da escola, ok? Eu quero que vocês se cuidem, estudem e fiquem bem.